Vamos falar sobre os filhos aí. Sim, a melhor parte. Um filho de 18 anos, meu amigo. Você deve Com estar se 28, questionando em casa. com né? 28. 28. Vocês devem estar se questionando. Aí o pessoal em casa fez a conta, peraí, 10. Será Rapaz. que ela é a menina dos 10 anos lá do Como que é do isso, Datena? meu Deus? Vocês imaginam onde eu vou, né? A Ana, eu tenho, para quem não está me vendo, só me ouvindo, eu tenho 1,60 de altura, pequenininha. A Ana tem 1,72 de Nossa. altura. Eu branca, ela negra. E vocês imaginam onde a gente chega e ela me chama de mãe. O que não acontece nos lugares, né? Aham. Então, assim, tudo quanto é tipo de situações constrangedoras eu já passei. Ainda mais o meu marido. É. Com 32 anos. Verdade. É verdade. Saindo com a minha filha para ir no shopping. E todo mundo olhando assim, tipo, meu, acho que essa alguém- menina é meio novinha para esse cara, né? É. Então, tudo quanto é tipo de comentários. Bom, eu vou tentar resumir um pouco da nossa história, que tem muitos desdobramentos e é uma história muito linda que eu vejo que o Senhor tem levado a muitos lugares do Brasil. O Senhor tem, de uma maneira muito surpreendente mesmo, ecoado essa história, porque eu digo que não é por causa de nós, obviamente, é apesar de nós, mas principalmente pelo reino dele, por aquilo que o Senhor tem para fazer, né? Eu digo que nós, enquanto igreja, hoje, nós somos uma igreja que lutamos muito algumas guerras no sentido contrário. Então, nós falamos muito, por exemplo, do aborto, mas quantas vezes nós nos abrimos para falar da adoção? Né? Então, eu vejo o Senhor nos levantando mesmo como essa resposta, né? É. Quando nós nos casamos, eu era uma menina extremamente nova, uma menina, 22 anos, e meu marido, nem sei quantos anos, não sou boa nas datas, essa parte é com ele. E super novo também, acho que ele tinha 25, 26. E nós nos casamos e aquele sonho de princesa, né? Casamos, compramos o nosso apartamento. Na época, meu marido tinha um ótimo emprego, trabalhava nas plataformas da Petrobras. E, aparentemente, tudo muito legal, tudo muito estabilizado. Meu marido já tinha um ministério pastoral, já tinha se formado em teologia. E nós estávamos ali junto com o Dênio Júnior, liderando, pastoreando os jovens da igreja, e o Dênio liderando a igreja. E ali, no auge da minha vida, assim, no sentido de uau, né? Tudo aquilo que eu vivi enquanto solteira, todas as palavras de Deus estão se concretizando de alguma forma. Então, estava tudo muito sossegado, tudo muito de boa, né? Eu ali terminando a faculdade e tal. Estável. Tudo muito estável, né? E o cristão, quando tudo está muito estável, desconfie. Tem Rapaz, alguma coisa aí. aconteceu esse ano com a gente, já. Então. Essa pandemia veio para provar bastante isso pra gente, né? E eu estava nesse momento de estabilidade na minha vida, né? Tudo muito sossegado, assim. Eu já tinha, na minha época de solteiros, tem algum solteiro ouvindo aí, talvez Deus queira falar com você. Aleluia. Aí, ó. Ô, xarabarabara. Vai, chama. Na minha época de solteiro, eu já tinha renunciado a um relacionamento. Eu estava com tudo pronto para casar e 3 meses antes de me casar, eu simplesmente termino meu relacionamento com um vestido de noiva no guarda-roupa, com um apartamento comprado, com um apartamento mobiliado, com tudo certo para me casar, e simplesmente a voz do Espírito foi inconfundível e muito mais forte do que qualquer outra coisa. E eu falei, amém. Depois de 3 anos de relacionamento, tinha sido meu único namorado, eu vinha, graças a Deus, foi uma outra coisa que meu pai também foi um pai que ensinou muito isso para nós, que foi a questão da pureza e da santidade. Então, nós vivemos um relacionamento em santidade, nós nem nos beijávamos, e isso foi muito bom, porque isso me guardou muito. Enfim, conheci o André, nos casamos, foi meu primeiro beijo no altar, foi a realização de um sonho. Realmente, o André era... O seu marido, a primeira vez que você beijou foi no altar. Foi no altar. Depois a gente vai voltar para esse lugar aí, para essa conversa. Mano. Oh, meu Deus. Caraca. Sim, e aí nós nos casamos. O André era realmente... Eu me lembro de muitas vezes falar pro meu pai, caramba, meu. Gente, mas peraí, 3 meses antes de casar, você meses passa por vários assuntos pesados rapidão. Vai passando, você vai falando. Não, eu matei um cara, muita assim, que ela coisa. atropelei uma idosa. Mas Matei um cara. Essa é a Esther, gente. Mas tem um cara Essa é a aí. Esther. atropelei uma idosa 1000 ali, isso aqui lá, assuntos em um vai. minuto. Não, mas peraí. Deixa eu digerir, né? Tem vários- Vamos falar Meu Deus, cara. Vamos. Como assim? Deus está querendo falar com solteiros. Por ó, que presta demorou atenção. 3 anos para você entender que não era a pessoa certa? Ou
Você já entendia e demorou? Eu achava que era, né? Eu digo que as nossas emoções, elas são muito perigosas, né? Elas nos confundem muito. E eu me lembro que, na verdade, eu vivia um tempo de uma frustração no sentido de eu vi os meus pais a vida inteira sendo pastores dentro da igreja, fui criada dentro da igreja e praticamente projetada para ser uma pastora, para ser essa mulher. Meu pai, desde muito pequenininho, ele investia muito na minha vida, ele foi uma peça fundamental na minha história. E eu me lembro até que, com 9 aninhos, Deus disse a ele que eu seria uma pastora e que ele deveria me treinar. E ele me disse isso. E, desde então, ele investiu nisso na minha vida. Mas, com o passar do tempo, acho que eu fui vendo, mesmo tão novinha, eu fui adquirindo uma maturidade por estar dentro. Acho que aquela criança que está dentro do contexto de igreja, né? O ambiente vai te amadurecendo muito. E sendo filha de pastor... A Stephanie caminha com a gente, ela era muito madura, novinha, aí cresceu, ficou imatura. Sim, você falou da sua filha, né? Que é super novinha e... Cresceu quase apodrecendo. Cresceu, ficou uma velha chata. Abraço, Stephanie! Ei. Verdade, né? Ela só gosta de roupa de brechó, igual uma idosa. Oh, meu Deus! Ela era madura nova, mas cresceu, ficou podre. Stephanie, Ficou te bom. amo. Tá bem galo, tá Cedo chegando. demais. Tá bem galote. Mas, continua. E aí eu sei que nesse processo todo, eu tinha 17 anos, comecei a me relacionar. Mas o cara era gente boa. Super. Normal. Um cara gente boa, de dentro da igreja, um menino de Deus, de uma família maravilhosa, tinha uma formação muito boa. Aparentemente, todos os critérios correspondidos, todos os requisitos, né? Da listinha correspondidos. Mas meu pai sempre me dizia, filha, eu não sei explicar o porquê, mas eu não sinto completa paz. Isso me intrigava, né? Então, alguns momentos eu briguei com meu pai, eu tive problemas com meu pai, porque eu dizia, pai, mas o porquê? Não tem um porquê. E ele dizia, de fato, não tem, né? Poderiam até existir uma coisa ou outra, mas, enfim, todo Nada relacionamento visível. tem problemas, né? Uhum. E aí eu me lembro que quando uma semana antes de eu terminar, eu estava em uma conferência de jovens na época, uma conferência muito grande, e ali Deus falou comigo, existia uma pastora que estava ministrando em cima do palco, e Deus falou para mim, filha, eu te chamei para isso. E até quando você vai fugir disso? Eu estremeci de cima e embaixo, porque eu era uma pessoa que eu já não queria mais os holofotes, no sentido de que eu passei uma vida inteira sendo a filha do pastor, sabe? Eu passei muitos anos nos holofotes no sentido de, é a Esther. A Esther chegou. A Esther. E por talvez viver muitos anos de uma radicalidade em Deus, de uma intensidade em Deus, então eu fui uma jovem muito apaixonada por Deus, né, de fazer votos para Deus, raspei a cabeça 2 vezes, fazia umas paradas muito loucas. Medina também, só não voltou. Não deu certo, né? Continua. O cabelo não voltou depois. Não sei se... A vida fez um voto Agora por é voto ele. de Nazireu, mas não tá dando certo. Eu fiz um voto pra Costa Damião, mas não... Deu errado. Não liga, Esther. Aqui, ó. Te liga o Olha botão lá, rapidinho. rodou-se, ela já ganhou a cena. Já ganhou. Mas e aí? E aí, de alguma forma, acho que eu coloquei na minha cabeça que eu não queria esses holofotes. Eu só queria viver minha vidinha com Deus e tá tudo certo. Meio né? que dá uma assim, entre aspas, uma enjoada. Tipo, você tá naquele contexto, quem tá de fora, nossa, que legal. Quem tá dentro, putz. E a visibilidade, ela traz suas questões, né? O Bruno acho que tá aqui para falar muito bem isso pra gente, né? No sentido de a visibilidade, de alguma forma, claro que ali era num contexto muito menor, mas dentro do ambiente que eu vivia, era essa pressão que eu tinha, mesmo sendo muito Mas novinha, eu também sou filho né? de pastor, ele também é filho de pastor. Então vocês o sabem bem. ambiente ali. Eu me safei. Exato. Olha Deus Tô te de chamando boa. novamente, irmão. Olha aí, ó. Olha aí. Amém. Sinta a voz dele. E aí foi isso, assim, nessa conferência, Deus falou claramente comigo, não, o seu chamado é maior que a sua vida, né? E de fato, eu sabia que aquele relacionamento seria determinante na minha trajetória, assim. E foi quando, do dia para a noite, literalmente, eu ouvi de Deus, o Senhor me confirmou, ainda através de algumas palavras, e eu simplesmente, do dia para a noite, terminei. Mas a outra pessoa, seu ex-noivo, ele não tinha uma chamada ministerial, Não, assim, não tinha. não queimava Você por isso. sente que nem deixaria desenvolver isso em você. Nem Então, deixaria desenvolver isso em mim. acabou pesando de um jugo desigual mesmo Exatamente. no ministério.
Exatamente. Ministerialmente seria. Como naquele tempo era isso que eu queria viver, então ok, né? Tava tudo maravilhoso. Vamos investir na nossa vida profissional, sermos bons cristãos, bons cidadãos, e tá tudo certo, né? Eu só quero ser igual a todos, Jesus, é só isso, Deus. E ali a voz dele foi mais forte, e ali eu terminei. Foi um tempo muito difícil da minha trajetória, muito difícil, principalmente saber que você colocou outra pessoa nessa situação. Então, embaçado. ele passou por um período muito difícil, muitos julgamentos. Meu, por que você está fazendo isso? Que loucura e tal. E, simplesmente, eu não tinha explicações. E tudo pago? Tudo... Tudo certo. Meu Deus. Rapaz, alguém perdeu um carro aí. Abraço, Rogério. Aí Mas sobrou pro pai, né? Pai, já que você nunca sentiu paz, agora você resolva todos os Resolve o B.O., hein? Entra com Meu providências. Deus. Meu Deus. Mas eu falo que... E é engraçado, né? Eu tenho 8 anos de casada e eu vivo falando pro André, assim, direto eu olho nos olhos dele e eu falo, amor, graças a Deus que eu fiz essa escolha. Constantemente eu digo, porque olha que interessante, quando nós terminamos, depois de muito pouco tempo eu conheci o André. Ele era o melhor amigo do meu irmão, do Dênio. Ele estava treinando para ser pastor em uma outra igreja. E eu me lembro que a Bruna, minha cunhada, que é a esposa do Dênio, começou a zoar. Ô, Esther, tem um cara, meu, que é o seu estilo e tal. Meu, o cara é você, mulher, e tal. Vocês vão dar muito certo. Você homem, né? Você mulher. Rapaz, Ó, Deus. Ideologias. E aí... E aí eu falei... eu falei, não, Bruna, eu não quero ninguém, você não tá entendendo. Eu tinha mas vivido pouco tempo depois isso? 6 meses depois isso. Ah, pra você era cedaço, então. Muito cedo, porque foi um processo muito intenso, muito intenso, né? E eu me lembro que um dia o Espírito Santo... E a verdade é que podia demorar 5 anos. A galera ia falar. Então, assim. Filha do pastor, meu amigo. A galera ia falar. Ah, claro Não que- tinha jeito. E aí eu me lembro que um dia eu estava orando no meu quarto. É cômica, é engraçada essa história, meio cômico, mas é real, gente. Foi a única vez, esses dias meus filhos me perguntaram isso. Mamãe, você já ouviu a voz de Deus? De ouvir mesmo? Eu parei e pensei, aí meu marido respondeu, não, eu nunca ouvi a voz de Deus, de ouvir mesmo, né? De maneira audível. E aí eu falei para eles, uma vez eu não foi a voz de Deus que eu ouvi, mas eu ouvi o choro do papai. Eles riram, falaram, mãe, que história maluca é essa? Me conta. E eu me lembro que um dia eu estava orando no meu quarto, fazia mais ou menos uns 4 meses que eu tinha terminado o meu relacionamento. Eu ainda não sabia da existência do André, assim. Ele era melhor amigo do meu irmão, mas nós nunca tínhamos nos visto, então não era uma questão. E aí eu me lembro que um dia eu estava orando no meu quarto e colocando diante de Deus essa questão mesmo dos meus sentimentos, de um próximo relacionamento, e eu ouvi um choro. E era por volta de umas 4 da manhã. E eu falei, será que meu pai acorda às 5 da manhã? Será que hoje ele acordou antes para orar? Porque todos os dias ele orava das 5 da manhã ao meio-dia, é um ritual dele. Nossa! E aí... E aí... Caramba, velho. Não é pouco, Todos né? os dias da minha vida eu vi. Chutei que ia ser umas 6, né? Das 5 às 6. Das 5 ao meio-dia, todo Não, dia. 5 ao meio-dia. Por todos os anos da minha vida eu vi isso, até hoje. Caramba. E aí eu falei, será que meu pai já acordou? Abri a porta do quarto, olhei. Não, meu pai ainda estava dormindo. E novamente eu ouvi aquele choro. E eu me lembro de, naquele momento, eu caí prostrada no chão e o Espírito Santo me dizendo, filha, esse é o choro do seu marido. Existe um homem te esperando para juntos vocês desempenharem um propósito de Deus. E foi tão forte aquilo, porque eu não queria ser mística, eu queria, de fato, entender a palavra, aquilo que a palavra estava dizendo, mas naquele momento aquilo me quebrou por completo. Como eu vim de um meio muito pentecostal, eu tinha muito medo por ver muitas coisas nessa trajetória que não queimavam no meu coração, que eu olhava e falava, não, mas isso não está de acordo com a palavra, eu tinha muito medo. Mas naquele momento, de fato, eu entendi. É o Espírito falando comigo, e isso será rápido. Eu tive convicção. Então, quando eu conheci o André, por mais que eu quis resistir isso, eu tinha uma palavra de Deus. E olha que interessante, né? E a gente até entra no assunto dos filhos, porque a minha filha, nossa primeira filha por adoção é a Maria Eduarda, e ela nasceu dia 13 de abril. Eu e o André começamos a namorar dia 14 de abril.
um dia depois após o nascimento dela. E eu me lembro que o Espírito Santo dizia assim para mim. Eu dizia para as pessoas, mas eu não quero começar a namorar agora. Eu não quero me relacionar agora. Porque eu já fiz tudo muito errado de não discernir a voz de Deus. Eu tenho medo de novo não discernir a voz de Deus. Mas as pessoas me diziam isso, as pessoas que estavam mais próximas de nós, os nossos pastores, os nossos pais, e eu ouvia isso de Deus. É o tempo. É para um tempo como esse que eu te chamei. E existem pessoas te esperando. Ao mesmo tempo que as pessoas me diziam, não, Esther, existe um povo esperando vocês, eu sentia que era alguém em específico. E eu não sabia explicar o porquê. Eu falava para o André, olha, eu te amo, eu tenho certeza que é isso, mas eu, de fato, só estou entrando nisso porque eu sei que existe alguém que nos espera. Ele olhava assim para mim, né? Ah, legal, são as pessoas da igreja, as pessoas que Deus vai nos dar. Mas eu sentia que existia alguém. E aí o que aconteceu foi que a gente se casou. Depois de quanto tempo que vocês se conheceram, que vocês se casaram? 7 meses. Nossa, velho. Não, mas é que ela estou o choro, aí depois ela foi no culto, viu o cara chorando, falou, é ele. Chora bonito, rapaz. É o choro. Nossa, Chora aqui um rapidinho. Choro charmoso. Chora aqui no meu ombro. Chora pra aqui ver se rapidinho, é sabe? isso mesmo. Quase isso, tá ligado? Falar igual ele fala, é brincadeira, mas é verdade. E aí... Foi muito rápido. Muito rápido. Isso foi... além de ser uma palavra de Deus para nós, meu pai também se posicionou quanto a isso. E o mais incrível foi quando eu cheguei no meu pai, ele falou... Seu pai foi contra? Então, quando eu cheguei nele para falar, ele tinha sofrido tudo aquilo comigo, né? Pai, né? Ele viu todo o meu sofrimento, todo Teu aquele pai processo era difícil. da equipe pastoral ou ele era pastor? Era pastor da sênior? igreja, pastor sênior. Uou. E aí, eu lembro que eu cheguei nele. Quando eu cheguei nele, já a minha cara, né, de filho, ele me conhece. Ele falou, filha, só uma coisa, você não tá vindo aqui para falar de um outro relacionamento, não, né? Já ganhou a cena. Então, né, pai? Sabe como é? E eu falei, então, pai, tem um rapaz que começou a se aproximar de mim e dessa vez eu não vou fazer nada errado. Dessa vez eu vou caminhar na transparência. E dessa vez eu vou caminhar debaixo da palavra de Deus. E aí ele falou, tá bom, vou te ouvir, né? Ele é muito manso, muito calmo. Ele sentou para me ouvir e ele falou, quem é, filha? Quem é? Eu falei, pai, é o André Galina. Na hora, eu lembro que ele colocou... Olha, eu tô esquecendo o microfone. Ele colocou a cadeira para trás e ele falou, uau, o André Galina? Eu falei, pai, eu sei que o senhor conhece ele, mas o senhor, acredito que conhece há pouco dele, né? Ele falou, não. Olha que incrível. Meu pai, há 1 ano atrás, tinha dado aula num seminário e o André tinha assistido uma aula dele no seminário do meu pai. 1 ano não, acho que fazia mais anos. Porque acho que foi na época que o André fez seminário, devia fazer uns 5 anos já. E aí, o André foi tão marcado por uma aula do meu pai que, ao término da aula, ele tirou uma oferta do bolso, foi lá e ofertou na vida do meu pai. E falou muitas palavras para o meu pai. Do quanto ele era uma referência na vida do André e declarou algumas palavras. E 1 mês antes de nós começarmos a nos falar, o André foi viajar com a minha família. E eu nem sabia. Eles tinham ido para uma conferência, eu não tinha ido, mas os meus pais, o meu irmão, a minha cunhada, tinham ido para uma conferência e o André tinha ficado no quarto junto com o meu irmão. Então, ele ficou o tempo inteiro com a minha família. Meu pai falou, filha, eu já sei quem é o André. Na hora ele começou a chorar e ele falou, a paz que eu procurei por anos, eu acabei de encontrar. E aquilo foi que assim... isso, gente? Eu tô chorando. Eu tô chorando Todo mundo chorando. Porque... Porque você é pai. Eu sou pai, cara. Eu falo, cara, Você tá Deus, muito molão, mano. Você não... Ele tá emocionado. Não, é que Ele é chorão mesmo. Eu, como pai, falo assim, Deus... Você tava contando, eu não tô Ah, os olhos. na Nem ótica olhando de pra mim, filho. né? Eu tô na Falando ótica... do pai. Imaginando minha filha, assim. Falo, Deus... É, Tipo irmão. assim, cara... Não vai demorar Vai tanto. ser assim, sensacional, mas que seja incrível, que seja sensacional, que seja a pessoa certa, que seja de Deus. E essa testificação de pai é muito legal. maneiro. Muito. Eu tava Ele ganhou a jantando, cena na hora, eu tava né? jantando com o André Valadão e os pais dele, pastor Ah, Márcia, sim, pastora sim. Renata. E aí eles estavam contando a história sobre os filhos e tal. E eles falando assim, como que eles conheceram os maridos, assim, as esposas, como quando eles conheceram ela, falou assim, nossa, é a esposa do André. E tipo Minha assim, mãe soube antes que eu, que é a era meu esposa, marido. essas testificações, e eu massa, eu fico assim, Deus. E era o que seu pai falava. Quando eu tô pensando isso desde quando você falou que teu pai falava, olha, tudo gabarita, mas falta uma paz.
Então, assim, eu tô pensando, assim, o legal. dia que chegar, assim, falar, Deus, que seja tão Amém. certo, Será, em nome de espiritual Jesus. quanto, assim, sabe? Aí Deus fala pro Brunão, não, esse não. Aí Esse não. Aí tudo tem limite. Eu sei do passado dele. Imagina chegando tudo Mas o mais gabarita, lindo Brunão. é que Boné meu- de crochê, Juliette na cara. Juliette. Relógio da bermudinha da Ciclone. É isso aí. Óculos no pé. Reloginho. É isso aí, mano. Meu Mas Deus. o mais lindo é que meu pai, ele nunca levantou uma guerra dentro de casa. Né? Eu falo que foi uma guerra fria, né? É, Porque ele... A guerra estava sendo das 5 ao meio-dia. Exatamente. Essa era a guerra. E foi justamente isso. A minha mãe é uma profeta, assim. A minha mãe, eu vi a vida inteira a minha mãe sendo uma mulher, assim, literalmente, assim, era muito comum para nós dentro de casa ver pessoas entrando com câncer e expelirem o câncer e saírem curadas. Caramba, era comum pra Era vocês. muito comum para nós. Paralíticos andarem, bebê ressuscitar, Caramba. que chegou morto em casa e a minha mãe orar. Isso fez... O sobrenatural fez muito parte do nosso natural, do nosso dia a dia. Mas das 5 ao meio-dia também, né, irmão? E a minha mãe sempre foi essa mulher, Tem assim. que começar a orar mais, Bruno. Brunão, tem que orar mais pela vida. O cara chega, boa pra nós, senhor. Aí eu tô aí, cara. Satisfação revelo. E aí, tio? Senta no sofazão. Mano, e aí? Esse nível de milagre aí. Minha mãe é surreal, assim, o que Deus fez na história dela é muito lindo, assim. E as experiências até hoje, assim, minha mãe é muito ousada em Deus. E eu me lembro, assim, da minha mãe ser essa mulher forte, ousada. Eu puxei muito isso dela, assim, eu mesclei muito um e outro. Mas de ser essa mulher forte, ousada, cheia de fé. E eu chegava nela, Deus sempre revelou tudo para minha mãe. A gente não podia... Eu tenho um irmão que viveu uma época, uma vida mais na zoeira, assim. Eu sempre conto essa história porque acho que é o que mais marca quem a minha mãe é. E ele foi para um rolê com uma galera errada e ele estava de moto e Deus deu um sonho para minha mãe que ele ia morrer num acidente de moto naquele dia. O que foi? Deus deu esse sonho para minha mãe, que ele ia morrer num acidente de moto. Ouve só. E ele estava com essa galera, ele saiu, desligou o celular, claro, né, óbvio. Foi pro rolê. Eles estavam parados, todos de moto, porque eles iam pegar a estrada. E o interfone, ó, o orelhão do lugar tocou. Aí um moleque lá, que estava junto com ele, foi lá e atendeu o interfone. Oi, atendeu por atender. Oi, eu sou a mãe do Gustavo. O Gustavo tá por aí? Mãe do Gustavo? Orelhão? Oi? Deixa eu falar com Num ele. lugar aleatório. Lugar aleatório, no meio da estrada. Quando ele atendeu, mãe, não tô entendendo. Filho, Deus me deu o número do orelhão. Mano. Volta pra casa agora, senão você vai morrer. Mano, ela ligou no número do orelhão da rua, mano. No número do orelhão, não. Bolostriou os cabelos do meu braço aqui. Surreal, surpreendente. Mano de Deus. E por que eu tô dizendo isso? Minha mãe sendo essa mulher, eu chegava nela e falava, mãe, ele é o meu marido? Deus já te mostrou alguma coisa? Ela me dizia, Você queria não sei, filho. Você queria uma consulta ali. Queria uma consulta, né? Cartomante. Bola de cristal, mano. Eu falava, mãe, Deus te falou alguma coisa? Porque ela ficava muito calada. Minha mãe sendo essa mulher tão ousada, tão Ela falante. ficava calada com ela se o calava relacionamento. Com o relacionamento. Ela se calava. E eu falava, mãe, Deus já te mostrou alguma coisa? Tem alguma coisa que você quer me falar? Não, filha. Pergunte a Deus, Ele vai te falar. E você preocupada. E eu preocupada, não tem alguma coisa de estranho aqui. Então, isso foi uma sabedoria que eles tiveram realmente de Deus, assim. Porque eu acho que se não fosse dessa forma, talvez eu teria ido até as últimas consequências, sabe? Para enfrentar também. Naquela coisa de adolescente, querendo tomar conta da própria vida, achando que é muito sábio, que sabe muita coisa, né? E isso foi muito legal. E aí, voltando, quando eu conheci... Aí, eu e o André nos casamos e tudo mais. Eu nem lembro qual que foi a pergunta, mas... Dos filhos, né? Ele tinha falado Ah, pra é entrar nos verdade, é filhos. verdade, é verdade. E aí, eu e o André nos casamos. Nós nos casamos, compramos um apartamento pequeno. Vale mencionar a metragem do apartamento, porque guarde ela, porque ela é muito importante para os fatos. Meu apartamento tinha 38 metros quadrados. Nossa! Não era nem um apartamento, né? Era essa sala aqui. Essa sala, praticamente.
Meu apartamento tinha 38 metros Uma quadrados. kitnet. Para vocês verem que quando o Senhor nos chama, Ele não olha, né, aquilo que nós temos nas nossas mãos. Os sonhos sempre são maiores do que a Quando ela provisão, falou assim, né? ele tinha um trabalho super legal. É, né? Comprou um apartamento. A Pedro De comprou um 700 apartamento, metros já fiquei quadrados. assim, cara. Mas você vai entender por que também foi um Boizão. apartamento de 38 metros quadrados. Mano. Porque ele renunciou à profissão para vir tempo integral. Nossa. Então, nós já casamos logo no primeiro ano, ele entregou Você tudo. falou, peraí, amigo, eu casei com você, mas... Vamos lá. Né? Peraí. E aí, ele entregou tudo para Deus ali naquele momento, saiu da empresa com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. Nós fomos começar a vida, mas com aquele fogo, aquela paixão no coração. Beleza, vamos com o que a gente tem, e sem muitos recursos, e vamos e tal. E aí, quando nós tínhamos exatamente 11 meses de casado, eu conheço uma família com 5 filhos, e com uma mãe usuária de crack. Além de ser usuária de crack, ela tinha câncer. Nossa. Um câncer que a origem era no seio, mas que já tinha dado metástase e tomado todo o corpo. E uma das crianças, que tinha 7 para 8 anos na época, também diagnosticada com câncer, um câncer raríssimo. Caramba. Já tinha tido metástase geral no corpo aos 3 anos de idade. Meu Deus. E um milagre, a medicina considerava ela um milagre, com estudos fora do Brasil na época, porque ninguém entendia como aquela menina havia sobrevivido. E eu conheço essa família ali em um dos contextos de trabalho social. Conheço essa família e a mais velha com 11 anos e a mais nova com 1 ano de idade. E eu me lembro que eu estava muito acostumada a visitar muitas famílias em contexto de vulnerabilidade. Essa era a minha vida. Eu vivia no meio das comunidades. Eu sempre fui criada quase rainha da sucata, assim, sabe? Estava sempre no meio das comunidades. Então, eu estava muito acostumada. Mas, quando eu cheguei naquela casa, o que mais me despertou... Isso foi num domingo que eu conheci a história. Na segunda, eu fui visitar. O que mais me despertou ali não foi a miséria no sentido de uma escassez financeira. Mas aquela casa, ela cheirava morte. Eu nunca me esqueço do cheiro daquela casa. Nunca me esqueço. Era um cheiro de morte, um cheiro que... É engraçado, porque em alguns momentos eu me deparei com pessoas assim próximas a morrer, ou algo do tipo, e eu sinto esse mesmo cheiro. E eu me lembro que, quando eu cheguei ali, estava a avó com as 5 crianças. A mãe não estava em casa, estava na rua, porque ela passava muitos meses na rua, voltava para casa, ficava nesse vai e volta. E eu me lembro que eu cheguei lá, a avó estava gritando de dores. E eu falei, não é possível. Já tenho uma mãe doente, já tenho uma das crianças doente, agora a avó também doente. Nós comecei a levá-la em médicos para tentar descobrir, e ela me pedia, filha, por favor, fique com essas crianças para eu poder entender o que está acontecendo na minha saúde, porque eu estou sem força para cuidar deles. E eu falei, tá bom. Uma semana depois que eu conheci essa família, eu tinha 5 crianças dentro de um apartamento de 38 metros quadrados. Entendi. E com 8 meses de casado. Com 11 meses de 11 casado. meses de casado. E eu me lembro que foi assim, um tempo muito especial, surpreendente de Deus na minha vida, na nossa vida enquanto casal também, mas um tempo muito difícil também, de muito crescimento interno, né? De deixar de ser aquela menininha mimada, que estava tudo muito confortável, que achar que desempenhar a obra de Deus é desempenhar muitas vezes no conforto, ir para um outro estágio, ir para um outro nível, né, em Deus. E ali eu me lembro que nós começamos as pesquisas e descobrimos que era um câncer também na avó, com poucos meses de vida. E era um câncer que já tinha tomado todo o sistema reprodutor, e até que poucos meses... Aí conheci a mãe, né, no meio dessa trajetória. A mãe virava para mim, todas as crianças eram negras, menos a de 1 ano de idade. Ela era loira e extremamente parecida comigo. E eu me lembro que eu olhava para aquilo e eu falava, gente, nem eu entendo por que todas as crianças são negras, a família inteira é negra, e só essa menina é loira, loira. E eu falava, meu Deus, tem algo aí, né? Assim, até isso está dizendo algo.
E aí eu me lembro que quando eu conheci a mãe virou para mim, ela disse exatamente isso. Você já percebeu que essa menina parece mais com você do que comigo? Gente. Talvez é porque ela é sua. E assim, como a gente dá... Não vou falar que é como a gente dá um cachorro, porque acho que hoje ninguém dá cachorro desse jeito também, né? Nem cachorro a gente dá desse jeito. E me deu, assim, como se estivesse dando um pedaço de papel mesmo. E aí, a mãe estava internada para fazer uma cirurgia, a avó, no caso, né? A mãe dela. E ela era filha única dessa avó. E aí, eu fiquei com as 5 crianças, fui cuidando deles nesse tempo que a avó se recuperava dessa internação. Eu larguei tudo da minha vida, tudo. Trabalho, tentando terminar a faculdade, assim, no último semestre, naquela loucura, assim, fazendo de tudo para conseguir terminar. Graças a Deus eu consegui. E foi a fase que você estava grávida também ou não? Nessa fase eu engravidei, perdi uma gestação. Meu Deus. Justamente porque era um período que eu precisava ficar de repouso. Foi uma gestação muito complicada. E eu não conseguia. E eu me lembro de viver esse conflito. Eu tô com um filho no ventre que precisa do meu repouso, mas eu tenho 5 filhos fora, que se eu não levantar da cama, eles não comem, eles não bebem e eles não fazem nada. E é incrível porque todas aquelas pessoas que dizem, conta comigo, nessa hora parece que elas somem. Uau. E eu acho que o ministério passa por esse processo também, né? Da solidão, do sentir-se sozinho. Então, eu acabei perdendo essa gestação. Depois a gestação do Bernardo foi um pouco mais para frente. E aí, no meio disso, eu enterro a Mariana, que é a mãe, para resumir a história. E Deus foi muito bom e muito gracioso conosco, porque eu tinha muito medo de perdê-la num contexto de rua, porque se nós perdêssemos ela em contexto de rua, ela não tinha documentos e talvez nós nunca saberíamos, seria um indigente. E eu falava, não, essas crianças não merecem isso, Senhor, me ajude. E eu tive a oportunidade de levá-la para o hospital, de interná-la, e ela vir a falecer no hospital, né? E isso foi, para mim, assim, um motivo de grande alegria, mas grande desespero, porque, no fundo, eu tinha uma expectativa e uma esperança de que aquela mulher fosse ser restaurada, né? E que ela cuidaria daqueles filhos. E aí, o que aconteceu foi que ela faleceu, a Duda veio definitivo para nós, ela já estava conosco, mas ela vem definitivo, ela vem aos 2 anos definitivo, fica conosco, a gente sem documentação, sem nada, o Conselho Tutelar acompanhando todo o nosso processo. As outras crianças foram para onde? Continuaram com a avó por um tempo, e o Conselho Tutelar, nem o Conselho Tutelar sabia o que fazer com a gente, porque era uma situação tão atípica, né, que não existia uma pretensão inicial de adoção. Então, isso fugia de todos os critérios da justiça, porque ninguém sabia muito bem o que fazer. E aí foi que uma família de amigos meus, pastores da nossa igreja, resolveram acolher uma outra criança, que na época tinha 5 aninhos, que era o Léo. Ele vai para lá também. E ficaram 3 crianças com a avó. Essas 3 crianças, mais uma foi acolhida por um outro casal de pastores nossos, e sobraram os 2 mais velhos. Quando a avó faleceu, após o falecimento da avó, a Ana vem para nós, a Ana já tinha 14 anos, e o Gui, que tinha 12 anos, foi para um outro casal de pastores da nossa igreja, que inclusive é minha tia. Uau. Então, isso foi mais lindo porque eles conseguem se ver, eles conseguem ter relacionamento, e, obviamente, existem muitos desdobramentos e muitas coisas nessa história, né, que aqui não vamos ter como esgotar, mas uma coisa eu não posso deixar de falar, da soberania de Deus, né, e o quanto o Senhor, ele, de fato, não importa como a gente começa, né, o que importa é que, a partir do momento que nós somos filhos de Deus, ele sempre dá o fim que ele sabe que é o melhor, né? E a gente viu isso nessa história toda, assim. E aí nós tivemos o Bernardo também, no meio dessa loucura toda, dessa trajetória toda. E, enfim, essa é a nossa família.